Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro virtual com a palestra online promovida pela Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, por meio da Gerência de Saúde Escolar e Coordenadoria de Educação Básica. Eu sou a professora Vitória Mustafa, sou gerente da Saúde Escolar da Secretaria de Estado da Educação e junto comigo nessa palestra de hoje estão minhas colegas da Saúde Escolar, Nair Guimarães, Maria Lequisinalda, Valdenete e a nossa colega da Gerência de Formação, professora Ana Paula. Iniciando os trabalhos de hoje, eu gostaria de lembrar alguns combinados que já foram repassados anteriormente aos participantes, né? E que são, durante a palestra, os microfones eles serão desligados, as perguntas deverão ser registradas via chat, né, o bate-papo, e serão respondidas pela palestrante no final da palestra. Queremos também fazer alguns agradecimentos, em especial à professora Ana Passinho, nossa secretária de Estado da Educação, a professora Irani Moraes, nossa gerente de Educação Básica, a Rosane Seites Magalhães, que é a nossa coordenadora de Educação Básica, pelo apoio, pelo incentivo durante todo o nosso trabalho na Secretaria de Estado da Educação. E também gostaríamos de agradecer aos coordenadores do PSE, das CREs, das Secretarias Municipais de Educação e de Saúde, né, que fazem um trabalho muito importante junto às escolas, né, junto às coordenadorias de educação e escolas, na questão da saúde escolar. A palestra de hoje, ela tem como temática a Lei da Escuta no Contexto Escolar, Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, e tem como objetivo disseminar as premissas legais referentes à proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, esclarecer, orientar a comunidade escolar quanto à observação, abordagem, à escuta dos estudantes, vítimas ou testemunhas de violência, e o encaminhamento adequado, né, de tais situações que venham a ocorrer aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e do Adolescente competente, né? Então, a gente faz essa orientação, a palestra de hoje, ela tem esse objetivo. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Suelen de Araújo Neves. Ela é coordenadora do Núcleo Psicossocial Humanizado de Oitivas do NIUM, Tribunal de Justiça de Rondônia, é mestranda em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça pela Universidade Federal de Rondônia, é pós-graduada em Metodologia e Psicologia Jurídica, é graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, e atualmente ela está atuando como analista judiciária, psicóloga e atualmente coordenadora do Núcleo Psicossocial Humanizado de Oitivas, que é chamado de NINHO, lá no Tribunal de Justiça de Rondônia. E tem uma grande experiência na área jurídica, social e clínica. Psicóloga Sueli, bom dia e seja muito bem-vinda ao nosso encontro. Bom dia Gratidão a todos. Bom dia. Gratidão por ter aceito o nosso convite para ministrar a palestra de hoje e pela disponibilidade e parceria com a Gerência de Saúde Escolar através do Tribunal de Justiça. A palavra é sua, Sueli. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E muito feliz mesmo. Eu queria fazer só uma correçãozinha, é que Núcleo Institucional Humanizado de Oitivas, né? Ficou NINHO. Correto. Isso aí, tranquilo. Muito bem abordado, professora, realmente sobre essas coisas, esses pontos que nós estaremos tratando agora, né? E sem mais delongas, eu já gostaria de entrar no assunto para que a gente não haja atraso. Como que faz com os slides? Eu coloco? Pode inserir. Como é que eu vou inserir os slides aqui para subir? Aí, isso. Então, nós vamos falar hoje, vocês todos me escutam bem, né? Vamos falar sobre a escuta especializada no contexto escolar. A Lei 13.431 de 2017, ela trata sobre a escuta protegida, né? E a escuta protegida, ela se subdivide em dois âmbitos. Então, vamos imaginar aqui como que fosse uma nuvenzinha, que tem aqui a escuta protegida, né? E nessa escuta protegida, ela se subdivide em
escuta especializada e depoimento especial. Então, de uma forma bem didática, bem prática, eu vou explicar a diferença dos dois, porque sempre ainda há confusão sobre isso, né? Mas antes vou explicar quem eu sou, né? A professora já explicou, não vou pular esse slide. O roteiro de hoje nós vamos falar sobre violências, né? Os tipos de violência, sobre a lei, o decreto 9.603 de 2018, o artigo 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos também definir alguns conceitos, né, de depoimento especial, escuta especializada, revitimização, o que será revitimização, violência institucional, como é que ela se constitui, como identificar. Vamos citar os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos, né, essa composição, falar sobre o que é o atendimento protetivo. Aí vamos já estar contextualizando a escuta especializada na escola, os tipos de violência contra crianças e adolescentes, como identificar, quais são os sinais, o que fazer depois de uma escuta especializada, né? Então, isso tudo são temas que nós vamos estar tratando aqui hoje. Nós percebemos, né, que a violência, ela não é de hoje. Ela está presente em todas as camadas sociais, em todos os públicos, independente de raça, cor, sexo, religião, enfim, nacionalidade, ela já é algo bem antigo. Mas foi definida pela Organização Mundial da Saúde como sendo o uso intencional da força ou poder em uma forma de ameaça ou efetivamente contra si mesmo, outra pessoa ou um grupo ou comunidade, que ocasiona ou tem grandes probabilidades de ocasionar lesão, morte, dano psíquico, alterações de desenvolvimento ou privações, né? Então, até mesmo se não houver sinais físicos, né? Não tiver nenhum hematoma, mas é possível também ser caracterizada pela questão do dano psíquico. Então, sobre os tipos de violência, nós temos violência, nas violências nós temos a negligência, o abandono, a violência física, violência psicológica ou emocional, violência sexual, o bullying, né? Então, o que caracteriza cada violência dessas? A negligência é quando há uma omissão no provimento de cuidados básicos, né? Tais como vacinação, alimentação, cuidados com a saúde, né? Higiene, afeto e atenção. Então, isso aí é caracterizado como negligência. E o abandono? O que é o abandono? É quando há um afastamento parcial ou total, né? Quando a criança ou adolescente fica longe por alguns dias da pessoa que é responsável pelos seus cuidados primários, né? Então, esse aí é caracterizado como abandono. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando... Eu tenho uma dúvida em relação ao chat privado aqui. Eu vou aumentar aqui a minha tela para eu não ficar lendo o chat, senão me distrai. Então, nós temos também a violência psicológica ou emocional. Ela é uma forma de violência que podemos chamá-la de silenciosa. Gente, essa violência psicológica ou emocional, eu digo para vocês que ela é a pior, ela é a mais difícil de ser detectada. Algumas pessoas acham que é mimimi, que é frescura, que é fraqueza, que não é nada, é fazer tempestade em copo d'água, e não é. Essa violência é a mais difícil, é a mais danosa para ser identificada, ser acionada e para ser tratada, né? Então, ela geralmente ela é o início e as demais violências são apenas consequências, porque tudo começa na violência psicológica ou emocional, né? Então, a presença de xingamentos, né, de humilhação, rejeição, maus tratos emocionais, enfim, né? São frases que são ditas por pessoas significativas na vida dessa criança, desse adolescente, e essas frases, elas são introjetadas na personalidade dessa criança e desse adolescente. Então, ele passa a acreditar que ele realmente é um fracasso, que ele realmente não presta para nada. Enfim, essa violência, ao meu ponto de vista profissional, ela é a pior que tem. A violência física,
ela já é mais fácil de ser detectada porque ela apresenta marcas físicas, né? Escoriações, manchas arroxeadas, vermelhidões, marcas, enfim. E a pessoa que pratica, geralmente, ela tem a apresentar desculpa de estar educando, estar corrigindo, né? Então, enfim, quando ela exerce o seu poder de autoridade de uma forma abusiva, ela pratica esse tipo de violência. Enfim, temos também a violência sexual, que se subdivide em intrafamiliar, extrafamiliar e exploração sexual comercial, né? Ela é praticada sem o consentimento da criança, do adolescente, e ela parte do princípio do abuso de autoridade, né? São essas crianças, esses adolescentes são obrigados a práticas sexuais, né? Para satisfazer lascivamente o seu opressor, né? Então, nós temos aí, quem é que comete esse abuso sexual intrafamiliar? Geralmente são pessoas com algum grau de parentesco, né? Irmãos, tios, primos, pais, mães, padrastos, madrastas, né? Você vê aí que também tem os parentes por afinidade, eles também fazem parte, né, do intrafamiliar. O extrafamiliar são pessoas de fora, mas que têm algum tipo de convívio. Um vizinho, um professor, um amigo da família, algum padre, pastores, enfim, né? E a exploração sexual comercial é quando há aquelas, um exemplo, né? Esses TikTok, esses vídeos que mostram partes do corpo da criança, do adolescente, né? Para fins comerciais, venda de fotografias, vendas de filmes, trechos de gravações por celular mesmo, né? Enfim, isso daí quando há algum lucro, não para criança e para adolescente, mas para quem está vendendo. Então, isso aí é uma exploração sexual comercial. E é muito comum, viu, gente? Tem acontecido bastante mesmo, muito. O bullying, né, são atitudes de atos de violência de modo intencional e sistemático. Então, existe todo um ritual, existe toda uma permanência, uma sequência diária de oportunidades que vai fazer com que essa criança, esse adolescente se sinta prejudicado no seu psicológico, no seu emocional, no seu social. Muitas vezes a variação do bullying parte também para a agressão física, né? E é praticado em qualquer ambiente, não só na escola, em qualquer ambiente. Como é que a gente identifica, né? A violência física, a gente percebe logo, hematomas, né? Vermelhidões, como eu já falei, são marcas no corpo. A violência psicológica, como eu disse, é a mais difícil. Então, a criança, adolescente começa a apresentar problemas no seu funcionamento digestivo, escritório, seu desenvolvimento na escola, suas notas caem, né? Começa a apresentar uma série de situações que ele começa a manifestar no seu corpo, no seu comportamento, que tem algo errado, porque não é o padrão de comportamento habitual, né? Então, começa a ficar muito carente, começa a se isolar, a ter choros repentinos, começa a ficar com baixa autoestima, dificuldades de aprendizado, enfim. Então, elas também passam a não se valorizar, não se cuidar mais como antes, não brincam mais, não sorriem, vão deixando de sorrir. Então, isso aí é um sinal de violência psicológica. A negligência e o abandono, a gente percebe pela alimentação inadequada, a gente percebe que a criança começa a emagrecer, começa a ficar doente, a imunidade baixa, né? Começa a não cuidar tanto do corpo, né? Então, ou ela não está sendo cuidada porque ela não tem idade para se cuidar sozinha, no caso de crianças menores. Então, há esses sinais, né? E muitos dos casos, quem são os responsáveis são as pessoas de cuidado primário, né? Pais, mães, professores, babás, avós, avós, tios, com quem a criança ela tem uma ligação psicoafetiva direta, né? Quem acompanha essa criança mais no seu convívio diário. Os sinais de violência sexual, né? Quadros de doenças sexualmente transmissíveis, né? Inchaço nas genitálias, falta
ou baixo controle dos esfíncteres, a criança começa a defecar ou fazer xixi descontroladamente, mesmo sem estar no vaso. Dores na barriga, pense, não é dores de barriga, é dores na barriga, é diferente. Sente cólicas, tem medo do escuro, tem constantes pesadelos, tem um mal-estar com o próprio corpo, ela não se aceita, se acha feia, começa a se rejeitar, enfim, se sentem sujas, né? Então, a família, muitas vezes, culpa essa criança pela situação do abuso sofrido, acha, você se ofereceu, você facilitou, e, na verdade, ou fala também assim, você está inventando coisas, isso é fantasia da sua cabeça, você está com história agora, está mentindo agora. Então, isso é muito comum acontecer quando são vítimas de crianças e adolescentes, né? Principalmente crianças. Sinais de bullying, medo de quem as agride, se mostra triste, indefeso, intimidados, baixa autoestima, sentimento de vingança, ansiedade, sentimentos negativos perante a vida mesmo, perante si, perante a vida, perante a sociedade, perante o futuro, né? Problemas interpessoais, já fica com dificuldade de se relacionar, não confia nas pessoas, brigas, ou não consegue mais ficar muito tempo perto de pessoas, porque já se sente ameaçado, já se sente vontade de bater ou com medo de apanhar, né? Baixo rendimento escolar, a linguagem corporal fica assim, aquele ombro assim, aquela pessoa assim, né? Com o ombro caído, aquela pessoa que aparenta ter medo, aparenta estar em um encolhimento, né? Encurvado, cabeça baixa, né? Não olha as pessoas nos olhos. Isso tudo é um sinal nítido de bullying. Então, dia 4 de abril de 2017, foi lançada uma lei, né? Que é a Lei 13.431, né? E esse projeto de lei, ele foi articulado pela Child Brasil, né? A Child é uma organização sueca, né? Liderada pela rainha, eu não lembro se é Elizabeth ou se é Margaret o nome dela, mas ela também, um conjunto com a Frente Parlamentar Mista de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Unicef Brasil, a Associação Brasileira de Psicologia Jurídica, se juntaram, fizeram todo um estudo para trabalhar essa questão da escuta protegida, né? Para abranger todas essas crianças e adolescentes vítimas de todas essas violências que nós acabamos de citar. E esse projeto de lei foi apresentado pela deputada Maria do Rosário. Esse projeto de lei ele foi regulamentado, ele passou a valer, foi oficializado através do decreto número 9.603, de 10 de dezembro de 2018, né? Então, essa lei, ela estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, né? E aí alterou a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que a Lei 13.431 fala? Ela estabelece mecanismos de princípios de integração das políticas de atendimento. Então, nada vai agir mais separadamente, vão tudo agir em forma conjunta, como uma engrenagem, né? Propõe também a criação de centros de atendimentos integrados para crianças e adolescentes. Gente, isso é maravilhoso, centros integrados. Pensa aí, uma criança sofre uma violência, uma família tem que se deslocar até o IML, vai até a delegacia, vai até o conselho tutelar, o hospital, a UPA, em lugares separados, né? Então, dificulta não só o tempo e o espaço, mas a questão social, psicológica, emocional, o próprio sistema nosso aqui, por exemplo, que em Porto Velho, IML é num lugar tão longe, tão perigoso, corre o risco de sofrer outro abuso, né? E essa propositura do Centro Integrado, né, de Atendimento para Crianças e Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Violência, o que é? É um ponto, um local onde funcione um polo da polícia, um polo do hospital, do conselho tutelar, do judiciário, né, de todos os atores que estão integrados ali, que fazem parte desse sistema de atendimento para essas crianças e adolescentes, eles ficarem num lugar só. Pensa aí como que vai ser protetivo para essa criança e esse adolescente, como que isso vai ser maravilhoso.
no dia que aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, tiver um desse, né? Há um estudo, há um planejamento, é um sonho, né, de todos nós que atuamos com crianças e adolescentes, ter esse centro de atendimento integrado. Nós sabemos que tem um que funciona, né, de forma maravilhosa lá em Vitória da Conquista, na Bahia, né? Então, se vocês depois quiserem pesquisar a respeito, é maravilhoso, né? O trabalho é lindo e muito protetivo. E fala também na lei que, como eu falei, os 2 procedimentos, que é a escuta especializada e o depoimento especial. E aí nós vamos ver também a Lei 8.069, de 1990, que é o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, né? Que traz toda uma visão integral, né? Traz todos os regramentos de como trabalhar com essa criança, com esse adolescente, de forma protetiva, integralmente. Ela é o fruto de uma construção coletiva, né, entre parlamentares, o governo, movimentos sociais, pesquisadores, instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente, organismos internacionais, instituições, lideranças religiosas, entre outros atores. Então, vocês percebem como que é importante toda a sociedade estar envolvida nessa temática da infância e juventude, da proteção integral da infância e juventude. Nenhum ator é capaz de atuar sozinho, de proteger de forma ideal, de forma necessária esse público-alvo. Mas, quando eu tenho a minha visão aqui religiosa, a minha visão psicológica, a minha visão estudantil, parlamentar, e cada um vai tendo a sua visão e vai como que eu posso contribuir de uma forma integrada, vai juntando uma rede de proteção, uma rede de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. E isso reafirma a nossa responsabilidade como família, como sociedade, como Estado. E toda essa reafirmação está ali descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos o artigo 245 do ECA. Presta atenção. Se um médico que fez um atendimento com a criança ou adolescente, um professor, um responsável, qualquer pessoa que teve contato direto com essa criança, esse adolescente que sofreu uma violência, né, deixar de comunicar às autoridades competentes, né, porque tem um protocolo específico em cada instituição e existe um guia de notificação que deve ser preenchido. Se algum desses atores deixarem de notificar, olha só a pena que eles podem sofrer. Multa de 3 a 20 salários de referência atualizados, gente, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Agora eu falo para vocês, isso aqui é muito pouco diante do nível de negligência que essa criança está sofrendo diante de uma não notificação, porque esse crime poderá acontecer e pode custar a vida dessa criança, desse adolescente. Então, assim, essa multa aí é apenas uma advertência, é só um beliscão, né? Mas isso aí não é suficiente. Então, todos nós, atores, quando nós temos acesso a uma criança, desconfiou que seja, já é motivo de estar notificando, tá? Na desconfiança. Então, vamos definir os conceitos agora, né? Falar um pouco sobre escuta especializada, depoimento especial, revitimização, violência institucional, sistema de garantia de direitos, a composição, mas lembrando que a composição eu vou só mencionar, porque seria um dia inteiro de fala, e nós não temos esse tempo hoje, e falar sobre o atendimento protetivo. Então, bora lá. Vamos lá. Diferença, né? Porque o depoimento especial, que nós chamamos de DE, com a escuta especializada, que é o EE, eles são constantemente confundidos. Por que são confundidos? Porque ambos são a escuta protegida. Mas na escuta protegida, ela há semelhanças, mas também há diferenças. E cada setor tem a sua responsabilidade. E cada setor assume determinadas práticas que são concernentes à sua atuação, à sua responsabilidade
no cumprimento da Lei 13.431 de 2017. Então, vamos lá, a gente vai falar um pouco das semelhanças e das diferenças, e quem são os atores responsáveis por cada procedimento destes. Vamos lá. O porquê que eles são confundidos, né? Eles são confundidos porque ambos, depoimento especial e escuta especializada, são procedimentos, são entrevistas, né? São feitos com o mesmo público. Quem é o público? Crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Eles são feitos por psicólogos, mas não exclusivamente, né? Nós temos também pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, aí tem psicólogos, né? Que fazem essas entrevistas, né? É isso aí. Eles são apresentados nessa lei e no decreto, né, no ECA. Quais são as diferenças? Vamos lá. Vou falar primeiro do depoimento especial, que é a minha prática no Tribunal de Justiça. Eu sou entrevistadora forense, sou formada em psicologia, mas o entrevistador forense não precisa ser só psicólogo, mas é muito bom que seja um psicólogo, porque o pós-depoimento, ele é muito... Eu falo sempre que o pós-depoimento ele é mais difícil do que o depoimento em si, porque a criança, a vítima, está muito mobilizada. Então, precisa, muitas vezes, de ter técnicas da psicologia clínica para trazer essa criança à tona novamente, a realidade novamente, para ela não sair dali do fórum e atravessar a rua e ser atropelado, por exemplo, ou cometer um suicídio, né? Então, é muito importante que seja um psicólogo. O que é esse depoimento especial? Antigamente ele foi chamado de depoimento sem dano, né? Doutor Daltoer, que na época era magistrado da Vara de Proteção à Infância e Juventude lá no Rio Grande do Sul, ele começou a se sentir tocado e viu que as crianças, adolescentes, eles tinham que ter um procedimento diferenciado na escuta deles. Não dava para a criança ser ouvida como os adultos são ouvidos, naquela sala com aquele mesão grande lá, com juiz, advogados, às vezes junta de advogados, defensor público, né? Todo aquele pessoal, assim, todos os doutores, assim, dava de 6 a 7 pessoas dentro de uma sala para a criança falar uma intimidade dela. Outra coisa, eles falam juridiquês, aquela linguagem tão difícil, tão jurídica, né? Muitas vezes uma criança de 5 anos de idade sendo chamada de senhor e senhora, e muitas vezes as perguntas sendo feitas diretamente, de forma quando a defesa do réu ia querendo culpabilizar essa criança, esse adolescente, muito difícil. O doutor Daltoé teve todo uma sensibilização pessoal, se juntou com alguns atores, né, Ministério Público ali, algumas pessoas, né, que começou a estudar uma forma de colocar essa criança numa sala com um psicólogo, com uma pessoa capacitada ali, né, de repente, mas pudesse conversar de uma forma mais adaptada a essa criança, e eles ficavam na sala com essa criança e se comunicavam por telefone ou pelo fone de ouvido com a sala de audiência, né? Então, daí surgiu o depoimento sem dano, que na verdade é com o mínimo de dano, né? Sem dano, totalmente sem dano, é difícil. O depoimento sem dano é um procedimento, é uma entrevista forense, né? É uma audiência, como eu falei, de uma forma adaptada, é uma forma que essa criança, esse adolescente é ouvido pela justiça com o mínimo de dano possível. Para que serve? Para produzir prova para o processo de forma protetiva para o depoente. Tem algo que eu preciso falar? É que antes dessa lei, essa criança, esse adolescente falava várias vezes sobre o mesmo assunto, sobre a mesma temática, sobre esse mesmo sofrimento. E de tanto serem feitas perguntas, muitas vezes não propositalmente, mas pela falta de preparo institucional de alguns profissionais, essa criança ela era incutida nela falsas memórias. Ela era revitimizada. Já a gente fala aqui que a revitimização ela tinha assim um cansaço emocional de ter que tocar nesse assunto todas as vezes. E a justiça, quando ela chegava para ser ouvida na justiça, ela já tinha passado por várias instituições, já tinha falado na escola, no conselho tutelar, na delegacia, na UPA,
em vários lugares. Quando chegava lá, pela sexta ou sétima vez, ia falar de novo no fórum. A fala da denúncia já não era mais a mesma da fala lá no judiciário, já tinha tido uma série de contaminações, né, na memória dessa criança. Então, até isso, essa lei ela veio para ajudar, para a criança, ao invés de passar pelo judiciário lá por último, ela aconteceu a violência, na lei fala para ela, se possível, falar uma única vez e no início. Acabou de acontecer, às vezes na fase de inquérito, nem foi ainda colocado, nem virou processo ainda. Na fase do inquérito, já vai para o depoimento especial. Isso é muito bom, porque preserva essa criança, preserva o seu discurso, melhora a qualidade da prova. Né, já falei com quem é feito, né, o público-alvo são crianças, adolescentes, vítimas ou testemunhas. Às vezes a violência não aconteceu com a criança, mas ela viu acontecer com alguém, então ela também vai falar. Quem faz? O profissional capacitado. O Conselho Nacional de Justiça recomenda que seja utilizado o protocolo brasileiro de entrevista forense. Né? Nós somos capacitadas aqui em Porto Velho. Quem faz esse trabalho sou eu e a psicóloga Nayane Camargo. Nós somos capacitadas pelo CNJ, né, em protocolo brasileiro de entrevista forense. É esse protocolo que nós utilizamos aqui. Aonde é feita? Nos tribunais de justiça ou delegacias. Na lei fala isso. Em Rondônia, é feito somente nos tribunais de justiça, né? Mas tem alguns estados que fazem também nas delegacias. Como ele é feito? Ele tem alguns momentos. Segundo o protocolo, né, existe o momento do acolhimento inicial, depois o momento do depoimento especial e depois o pós-depoimento, né? Como é que é esse acolhimento? A gente recebe a família, né, pergunta como é que eles estão, a gente explica sobre como que funciona o procedimento sem conduzir o que vai ser perguntado, sem conduzir. A gente só explica como que é o funcionamento, quem é que vai estar na sala, quem não vai. Se essa criança, esse adolescente falar, eu não quero que ele participe, a gente pergunta, você quer? Tudo bem para você? O réu, né, o fulano de tal, ficar na sala ou não? Se for para, se ela se sentir assim, incomodada ou com medo, geralmente tem medo, né? Qualquer testemunha, não só criança e adolescente, qualquer testemunha, tá? A gente tem esse direito. O réu é retirado da sala, mas o réu é representado ou acusado, é representado pelo seu advogado, né, ou defensor público. Existem duas salas, que é a sala do acolhimento e a sala do depoimento especial em si, que é a sala que tem a câmera, né, a gente fica com um fone de ouvido, enfim. Já falei do agressor, se ele assiste ou não. Então, tem duas poltronas, né, a poltrona, quando vocês tiverem oportunidade, quiserem conhecer o ninho, é só entrar em contato, né, comigo, ou com a Vitória ou com a Nair, né, que elas me passam, assim, e vocês podem vir conhecer o ninho. Será um prazer enorme, tá? Para vocês conhecerem como que funciona a sala em si. O protocolo eu já falei, né? Há um relato livre, mas tem algumas regrinhas, né? Que é não mentir, se lembrar, fala o que lembra, o que não lembrar, fala que não lembra. O que souber, diz o que sabe, o que não souber, não, tudo bem. Se eu falar algo que não foi o que a pessoa disse, pode me corrigir. Se não entender a pergunta, ou se eu não entender a pergunta, a gente pode perguntar um para o outro, pedir para explicar melhor. Trabalhar a questão do detalhamento, que é muito importante, né? Dia, hora, se que tinha algum som, alguém na casa, ou se foi fora de casa, em que ambiente foi que isso aconteceu, enfim, todos os detalhes, né? E depois de tudo isso, eu faço clarificações, né, que são perguntas minhas para o depoente. Terminada essa parte, eu passo para a sala de audiências, se tem algum questionamento. Eles me perguntam e eu adapto a pergunta. O entrevistador, falo eu, mas na posição de entrevistadora forense. O entrevistador forense adapta a pergunta à criança ou adolescente que está depondo e ele vai falando, e assim sucessivamente até encerrar. Terminado, há o agradecimento, né? Eles agradecem, eu agradeço, né? O entrevistador agradece. E aí vem a parte mais difícil, que é o pós-depoimento, né? É dar aquele suporte, fazer encaminhamentos quando necessários. Quais são os encaminhamentos? Você precisa de encaminhamento para o CRAS,
para alguma... esqueci a palavra... protetivo, para não apanhar gente, esqueci o nome. Aquele documento que o magistrado manda para o réu manter a distância, né? Eu realmente esqueci o nome agora. Enfim, então você precisa assim encaminhar para o CAPS, para psicólogo da rede. Nós temos muita parceria com as faculdades, né? Tem clínicas com preços populares também, tem trabalhos voluntários. Obrigada, Maria. É a medida protetiva, o nome do documento, gente. Se precisar de medida protetiva, a gente fala também, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente faz. No depoimento especial não há o relatório. Por quê? Porque a prova material é a gravação em tempo real. Aí, quantas vezes? A lei fala preferencialmente uma vez, se possível uma vez. Mas a vítima precisou... A gente atendeu semana passada. A vítima... Aliás, essa semana, a vítima... Foi 2 vezes a mesma vítima. Mas por quê? Porque eram réus diferentes, eram casos diferentes. Então, a adolescente foi chamada 2 vezes, porque são 2 processos diferentes, com réus diferentes, né? Mas se fosse a respeito de um só processo, de um só réu, seria o mesmo processo, seria uma única vez, né? Como eu falei, essa gravação é importante para ser assistida novamente por quem? Pelo Ministério Público, pelo magistrado e pela defesa, só, né? Mais ninguém. Já falei como é que era antigamente, né? Trazer esse prejuízo para criança e adolescente. E aí vem a outra parte da lei, que é exatamente agora a escuta especializada, né? Ele é também uma entrevista, é um procedimento que precisa ser feito assim com muito cuidado, e por isso nós estamos aqui hoje. Quero parabenizar de forma assim maravilhosa, com muita alegria, a SEDUC do estado de Rondônia, que está capacitando nossos cuidadores, nossos educadores, para fazer um trabalho diferenciado com as nossas crianças e adolescentes. Vou deixar esse material todo com a SEDUC, vocês peçam esse material, multipliquem esse material, leiam bastante sobre isso, porque isso é muito importante. Tá, para que serve? Para acolher, ou seja, saber o que houve, saber como receber essa criança, sem muito detalhamento. E encaminhar para proteger e cuidar, né? Por exemplo, uma coleguinha vinha na escola, crianças pequenas às vezes recebem muitas carícias em casa, desde pequenininho e tal, e ela não sabe, não tem consciência do que é carícia e do que é carinho. Mas ela chega na escola e aí conversa, a criança conversa com a outra coleguinha e fala, olha, eu faço isso com meu pai, não sei o quê. O exemplo, né, do pai, nem sempre é o pai, às vezes é irmão, tio, vô, mãe, madrasta, enfim, irmão também. Aí a coleguinha fala assim, ué, mas isso não é normal, não. Meu pai não faz isso comigo. Aí essa criança percebe que tem algo errado. Aí essa criança e a coleguinha, ou às vezes só a coleguinha, ou às vezes só a criança, vai contar para a professora, né? O que aconteceu. Isso aí a gente chama de revelação espontânea. Gente, vocês não têm ideia da importância que a escola tem como porta de entrada para o combate à violência contra crianças e adolescentes, principalmente nas questões sexuais. Vocês são muito importantes para a gente, para o judiciário, sabe, para toda a rede, porque vocês são porta de entrada, as coisas fluem ali com vocês de uma forma muito espontânea e num ambiente muito favorável. Então, assim, vocês precisam realmente ler mesmo, se capacitar, porque vocês fazem toda a diferença na proteção, na rede de proteção. Com quem é feita essa escuta? Com criança, adolescente, vítimas ou testemunha de violência. Quem faz é o profissional capacitado. Quando eu falo um profissional, gente, eu não estou falando só de psicólogo, estou falando de professor, eu estou falando de direção, estou falando da orientação da escola. Às vezes até alguém da cantina, até a tia que limpa o pátio, ouve alguma coisa e leva para a direção da escola. Gente, é muito importante, né? Agora, a escuta especializada em si, o atendimento formal, é feito
os órgãos da rede de proteção, que é a educação, a saúde, a assistência social, segurança pública, né? As UPAs, né? Então, essa escuta é feita nesse viés. Ela é uma entrevista, né? Uma conversa em um local seguro, mantendo o sigilo. Outra coisa, ela não é gravada, ela não pode ser gravada. Ah, eu vou ligar o celular, vou gravar. Ó, ficar gravando escondido é crime, tá, gente? Não pode. Tanto é que não pode nem ser usado na justiça depois, porque foi escondido, tá? Então, mesmo que seja com ou sem recursos lúdicos, como assim? Ah, às vezes eu tenho uma sala específica com alguns brinquedos, com algumas, sei lá, algumas. Nessas horas, gente, vale tudo, até uma borracha e uma caneta, sabe? Criança fazer gestos até com borracha e caneta. Já participei assim de situações que a criança especificou com a caneta e uma borracha, né? É um recurso, qualquer recurso, né? Ah, mas como que vai ser feito isso? Preferência uma vez. Ah, eu sou aqui a diretora da escola. A criança comentou alguma coisa no sentido do que eu já exemplifiquei. Contou lá na sala de aula, a professora me trouxe, ou a criança contou para a professora me trouxe o caso. Eu vou chamar essa criança, vou sentar com ela no ambiente, sem ficar entrando e saindo gente toda hora. Isso não deve ser feito em secretaria de escola, não deve ser feito na sala dos professores, na cantina, na quadra, no pátio, não, não pode. Tem que ter uma sala específica, uma sala quietinha, fechadinha, né? Com o mínimo de sons, de ruídos externos possíveis, né? Eu falo o mínimo porque eu sei que é impossível numa escola ter uma sala totalmente silenciosa. Mas assim, o mínimo, né? Encoste a porta, tranca se possível e senta com essa criança e conversa, né? Não é para entrar em detalhes, porque os detalhes é no depoimento especial, que a gente vai tocar nos detalhes mesmo. O que, que aconteceu? A criança falou, a gente pergunta, o que, que foi esse machucado no seu, na sua virilha, né, na sua coxa, por exemplo? O que, que é esse roxo na sua coxa? Ah, eu caí. Me conta, como é que foi essa queda? E aí a criança vai contando, vai contando. Aí tudo que a criança contar, você vai anotar, né? E aí você vai fazer um relatório. Esse relatório ele não é uma prova judicial, mas é um subsídio muito importante, tá? É importante saber que não é um atendimento clínico. Ah, semanalmente vou te chamar aqui, tal, tal, tal. A não ser que a escola tenha um psicólogo que faça realmente um trabalho psicológico com turmas, né? Ali, por exemplo, monta aí um clubinho de inteligência emocional, por exemplo. Um clubinho de convivência social, né? Enfim, né? Um trabalho psicológico diferente, mas não é atendimento clínico. Precisa haver encaminhamentos, né, para a rede de proteção, né? Como que seria, que encaminhamento? É um caso de avisar o conselho tutelar por aquele documento específico que é necessário, né? A criança tem o direito de falar ou não falar. Ela não é obrigada a falar, tem que falar, você tem que falar. Não, a gente explica. Nem no depoimento especial ela é obrigada a falar. Olha só, a gente explica a importância dela falar. Como, se ela falar isso, como vai impedir que outras crianças passem pelas mesmas situações por esta pessoa, né? Mas se ela não falar, é um direito dela. Mas se ela falar, é muito importante. Vai ajudar outras vidas, outras pessoas. Então, deixar isso livre para ela, sabe? Então, outras informações a respeito, mais aprofundado, você pergunta para vizinhos, né? Pessoas que convivem mais com a criança, familiares, né? Olha, eu chamar a mãe aqui, mãe, olha, eu vi que a perna da sua filha tá roxa, mais próximo da virilha. Ela disse que caiu. Como é que é o contexto familiar de você? Como é que é a convivência? Com quem é que fica com ela durante o dia? Como é que ela brinca? Como é que você notou alguma diferença no comportamento dela e tal? Então você vai conversando aos arredores, né? Pode aprofundar o assunto com pessoas que não seja a criança, porque quem vai fazer o aprofundamento com a criança é no depoimento especial, é o entrevistador forense, tá, gente? Isso é muito importante. Então, essa é a diferença. A escuta especializada ouve a criança para encaminhamentos
e aprofunda o assunto com os arredores da criança. O aprofundamento em si do fato com a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência é o depoimento especial no ambiente do judiciário, que é gravado, é prova material, é prova para julgamento. Então, assim, a escuta especializada é para proteger, para encaminhar, para acolher, né? Agora, o depoimento especial, embora também proteja, acolha, encaminhe, mas ele avisa a questão da prova judicial. Então, aí, um quadro bem resumido, né? A escuta especializada também, o depoimento especial, são procedimentos de entrevista, só que o depoimento especial é uma entrevista forense porque é feito no fórum. Quem faz? Ambos profissionais capacitados. Com quem é feito? Ambos com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Onde é feito? A escuta especializada nos órgãos da rede de proteção. Depoimento especial, segundo a lei, no Tribunal de Justiça ou delegacia. Lembrando que em Rondônia, é no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Aqui em Porto Velho é no Fórum, né, no NIHU, que é o Núcleo Institucional Humanizado de Oitivos, e nas demais comarcas do interior são nos núcleos psicossociais, por profissionais capacitados em entrevista, no Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. Para que serve a escuta especializada? Para acolher, saber o que houve, sem detalhes, e encaminhar, né? E o depoimento especial? Produzir prova para o processo ou investigação. Como é feito? Ambos são entrevistas, né? Aí a escuta especializada é uma conversa local segura e não é gravada, nem áudio nem vídeo, tá? O depoimento especial é em uma sala auditiva, em uma sala separada, é gravada e com o uso de um protocolo de entrevista. Lembrando que nem todos os tribunais de justiça do Brasil nem todos utilizam o protocolo brasileiro de entrevista forense. Por quê? Esta é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, mas não é obrigatório a implantação. Nós, o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, optamos por seguir esta recomendação. Então, foi lançado o provimento conjunto 001 de 2021, né, que fala que o protocolo oficial no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, no interior, na capital, é o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense. E é feito com transmissão simultânea, é ao vivo, online, ali ao vivo, acontecendo em tempo real. Quantas vezes? Ambos, né, escuta e depoimento, uma vez, é a recomendação da lei. Mas tem casos que precisa fazer mais de uma vez. Documento produzido? Na escuta é um relatório, né? Mas não é prova judicial, mas vai embasar. Pode ter certeza que o relatório é muito importante. A gente lê mesmo, tá? O depoimento especial não produz relatório, né? Mas tem a prova gravada em tempo real. Mas são feitos encaminhamentos, né? Os documentos que são feitos são encaminhamentos necessários. Agora vamos entender o que é revitimização. Veja bem, nós temos aí o termo né, de repetição. Vitimização, de vítima, é tornar-se vítima novamente, né? Então, a vítima, ela experimenta novamente vivenciar repetidamente, novamente, a violência, a experiência ruim vivida anteriormente, né? Então, muitas vezes, a pessoa se torna, o cliente, né, a demanda, se torna, passa pela revitimização, muitas vezes pela falta de preparo profissional, né? Às vezes não é de propósito, mas por uma pergunta mal elaborada, desatenta, uma pergunta fechada. Aconteceu isso, por que você não falou antes? Você tinha como sair, né? Por que você não saiu? Quer dizer, já disse que ela tinha como sair, né?
Você tinha como correr, por que você não correu? Por que você não gritou? Você tinha como gritar, né? Não. Qual foi a sua reação, o seu sentimento nesse momento? Né? Então, deixar em aberto, né? As perguntas abertas, para não revitimizar, não induzir a respostas. Gente, parece fácil, mas é bem difícil. Quando a gente está numa entrevista, a gente não revitimizar com perguntas, porque a maioria das vezes o comum é conduzir perguntas, né? E a gente é treinado para frear e abrir, ampliar o campo, deixar em aberto para a criança, para o adolescente responder de forma espontânea, sem nenhum tipo de indução. Quando isso acontece num contexto institucional, nós chamamos de violência institucional. Quer ver uma? Acontece muito isso, né? Assim, quando a criança, o adolescente chega, a família chega lá foi intimada, por exemplo, para comparecer em tal lugar, e aí, de repente, por conta da demanda e de N situações, ela não pode ser atendida naquele dia. Aí ela volta para casa sem ser atendida. Isso é uma revitimização, isso é uma violência institucional. Ou, às vezes, ela é atendida de forma inadequada, foi maltratada, foi tratada de qualquer jeito, né? Um exemplo. Faz muitos anos esse exemplo que eu vou falar, mas muitos anos mesmo. A menina vítima de violência chegou no IML e um funcionário chegou, a recepção do IML cheia até, né? Do IML não, era numa delegacia. Não existia nessa época delegacia especializada para criança. Era na delegacia. Aí um funcionário chegou e falou: cadê a menina estuprada? Pode entrar, né? Infelizmente, eu queria estar exemplificando sem fatos reais, mas isso foi realidade. E faz muitos anos mesmo. Então, assim, isso aí foi uma violência institucional. Isso foi não só uma revitimização, como foi uma nova vitimização. Ela passou por esse constrangimento. Tá bom. Então, agora, a gente, entendido os conceitos de violência institucional, de revitimização, as diferenças da escuta especializada para o depoimento especial, explicamos já sobre a lei, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E sobre o artigo 245, agora nós vamos ver o que é o sistema de garantia de direitos de forma muito superficial, porque eu quero me ater com vocês mesmo ao procedimento da escuta especializada. Então, o sistema de garantia de direitos, ele é uma articulação, né, e integração entre diversos atores, né, do governo, da sociedade civil, para quê? Para promover a defesa e controle dos direitos da criança e do adolescente, né? Então, cada setor, cada ator tem a sua atribuição específica. E mesmo tendo sua atribuição específica dentro do seu campo de atuação, todos têm a mesma responsabilidade em cumprir a lei. Todos têm o mesmo peso de responsabilidade, ou seja, todos têm que funcionar de uma forma simultânea e de uma forma efetiva para garantir esses direitos, essa proteção integral dessas crianças e desses adolescentes. Vamos lá, vou citar somente a composição. Então, quem faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, né? Os órgãos públicos do sistema judiciário, né? Aí a gente está falando aí de Ministério Público, Tribunal de Justiça, né? Defensoria Pública e tal. Polícias Militar, Civil e Polícia Federal, conselhos tutelares, entidades de defesa de direitos humanos. Aí essas entidades aí é um monte, gente. Tem aí a Child, por exemplo, o Unicef, né? São 2 exemplos. Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes, que são os CMDCAs. Lembrando que nem todos os municípios do Brasil, de Rondônia também, nem todos têm ainda o CMDCA. Vocês acreditam? Nem todo município tem CMDCA. E a estrutura do CMDCA, a estrutura da rede, ela varia de município para município, de acordo
com as demandas, né, que são muitas, mas de acordo com a organização política de cada local. Então, por isso é importante essa mobilização. O tempo todo, a gente tem que estar mobilizando, tem que estar construindo, discutindo, lutando em prol. Vejam bem, eu estou falando lutando, não estou falando brigando, porque tem coisas que não caminham porque há brigas em vez de lutas. Diversos outros conselhos que atuam na discussão, formulação e controle de políticas públicas, entre outros. Aí a gente pode colocar igrejas aí também, as igrejas têm um papel fundamental também nessas construções, nesse apoio todo. Centros de referência, os CRAS, né? Os CREAS, conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb, conselhos de alimentação escolar, conselhos municipais de educação, conselhos municipais de saúde, já falei conselhos tutelares, né? Fundo Municipal de Educação, planos municipais de educação, enfim. Olha só como que fica, gente, uma engrenagem. Tudo precisa funcionar de forma adequada, porque se houver um travamento em um ator desse aí, prejudica, empaca, não caminha, não prejudica a proteção integral dessa criança, desse adolescente. E isso pode custar caro. Tem casos que, quando falha um desses atores aí, no tempo e na efetividade da sua ação, pode custar a vida dessa criança, desse adolescente, né, dessa família. Então, é preciso que todos caminhem juntos. Ninguém é melhor do que ninguém é mais autoritário do que outro, e sempre respeitar a sua função, a sua atribuição, sem invadir o espaço do outro, respeitando cada atribuição de cada ator desse daí, para poder caminhar de forma tranquila e de forma que promova a proteção integral. Vamos lá. E aí, o atendimento protetivo, né? Diz respeito a cada competência específica, né? Tanto na escuta especializada quanto no depoimento especial. E ambos são feitos por profissionais capacitados, né? Hoje nós estamos recebendo uma capacitação, né? E pode ter certeza que, antes de falar aqui com vocês, eu fui capacitada para estar aqui hoje, né? Porque eu tive que estudar para poder estar aqui hoje com vocês. Então, quando a gente fala para alguém, a gente aprende duas vezes, né? Paulo Freire que falava, né? Aprender para ensinar, né? Então, não sei se é exatamente isso, faz tanto tempo que eu estudei, mas isso é bem interessante, né? Então, o atendimento protetivo, no contexto da rede de proteção, possui caráter de acolhimento, olha só, acolhimento, acompanhamento e não necessariamente a confirmação. Gente, mesmo que não tenha certeza de que esteja ocorrendo a violência, na desconfiança, desconfiou, já acolhe, já chama para conversar, sabe? Já faz a notificação, porque tem coisas que não é a gente que tem que ver, tem coisas que são outro ator da rede de proteção que tem que investigar, né? Por exemplo, eu ouvi uma criança, eu ouço sempre, um exemplo, né? Ouço sempre criança chorando todos os dias, chorando muito, passa muito tempo sozinho, chora durante horas, e é um choro irritadiço, é um choro diferente, e isso é estranho, me causa um mal-estar. Mas eu não tenho certeza se ela apanha, se ela está sendo estuprada, se ela está... o que está acontecendo, né? Mas esse choro não é normal, não é uma coisa saudável. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que discar no 100, né? Disque 100. Aí eu vou colocar a situação que eu percebo, e aí fiz a minha parte. A parte de investigação não sou eu. É o Conselho Tutelar, que vai ser acionado e vai fazer essa investigação. Aí o Conselho Tutelar segue o protocolo deles, de acordo com as suas atribuições. Assim também a polícia, quando for acionada, o judiciário e assim por diante. Cada um executando o seu trabalho na sua função, né? Então, todos nós profissionais, professores, psicólogos, assistentes sociais, diretores, professores, enfim, todos nós somos agentes de proteção e nós precisamos seguir esses procedimentos
tendo ciência de que nós precisamos atuar de alguma forma na intervenção, nós precisamos intervir dentro do nosso papel, sem invadir o papel do outro, na proteção dessa criança e desse adolescente, tá bom? E aí, sendo mais rápido um pouco, existem os autores que eu já falei, né? Cada instituição tem o seu documento próprio que tem que fazer a notificação, né, dentro dos seus protocolos, dos seus registros, e aí cada qual seguindo a sua função sem invadir o espaço do outro. Mas é importante que faça, não pode deixar para depois, tem coisa que tem que ser urgente, né? Notificar as autoridades das suspeitas, né? Olha o que o artigo 13 fala do Estatuto. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados. É uma opção, acho que eu vou comunicar, não sei se eu comunico, não. A lei fala que é obrigação, tem que comunicar. Mas eu não tenho certeza, não interessa. Desconfiou, tem que comunicar. Então, isso daí a gente tem que ter em mente que isso é uma obrigação nossa como profissional. E outra, como cidadãos, nós precisamos ter essa responsabilidade. A Lei 13.431 de 2017 reforça que é dever de todos os cidadãos. Olha só, artigo 13º. Qualquer pessoa que tenha conhecimento, eu ouvi falar, eu desconfio, olha, alguém falou, ou presencie a ação ou a omissão praticada em local público ou privado. Não, mas está dentro de casa, não tem que me meter na vida dos outros, a família, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, esse lance, né? Essa criança aí não é da minha conta. Não tem essa não, gente. Não tem essa. Se a família, como instituição, está falhando, o Estado tem que entrar. E nós, como servidores públicos, somos o Estado, que precisamos intervir para proteger essa criança e esse adolescente. Não é xeretice, é obrigação legal, é proteção integral. Nós temos o dever de comunicar imediatamente, o mais rápido possível, ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias. Qual é esse que a gente está falando? Está falando do Disque 100, pode ir até a delegacia, pode ir ao Ministério Público, enfim, tem que denunciar. Olha só, a comunicação é para as autoridade policial, conselho tutelar, tá? Ministério Público. Vamos lá. Já falei, né, que se não denunciar, paga aí uns salários, né? Tem uma pena de multa. Tá. E aí, tudo isso que a gente está falando na escola. E aí, como é que acontece isso na escola, né? Primeiro, a gente tem que, para qualquer tipo de escuta especializada em qualquer ambiente, mas agora direcionando para a escola, nós devemos considerar o princípio de intervenção mínima. O menino está lá falando as coisas, fica, não, mas conta logo, mas fala, desembucha. Não, mas o menino começa a chorar. Deixa de ser frouxo, tu não é homem, não, né? Isso é falta de preparo total, isso é um fracasso. Não pode acontecer uma coisa dessa, jamais. Mas isso não é nada, ficar querendo colocar minha história. Não, mas eu passei por isso, isso aí não é nada, isso aí você vai tirar de letra. É um negócio de tirar de letra que não é brincadeira, né? Não fala nada, só escuta. É só escutar. Se tiver dificuldade de escutar, pega água, bota assim na boca e fica ouvindo. Só isso. Cada profissional deve se limitar às necessidades das informações. Você não vai ficar aprofundando. Você vai deixar, você quer saber o que houve, por que está machucado, foi quando, foi onde que machucou, né? Machucou com o quê? Essas coisas. Você não vai ficar quem foi, o que você sentiu, alguém falou alguma coisa, você viu alguma coisa acontecer. Outras perguntas não, é só o básico do básico. Pergunta sobre, por exemplo, você tenta perguntar sobre isso que eu estou vendo. O que é isso? É feita de quê? Como foi? E já cuidou? Quem está sabendo? Tua mãe sabe? Onde foi? Coisa simples, não precisa aprofundar, tá? Estabelecer essa relação de confiança, né? Evitar de ficar fazendo caras e bocas, gente. Porque tem gente que o menino fala um palavrão, né? Que é criança, o adolescente, eles falam aquilo que está no contexto deles, mas aí se for
ficar fazendo caras e bocas, assim. O menino conta assim, porque... Aí fala um negócio, né? Ou então fala um palavrão ou uma palavra que não faz parte do nosso vocabulário. Aí a gente faz aquela cara, assim, de nojo, como que fala? Reprovação. Já tá tolindo a criança, já não vai conseguir falar nada. Já cortou, sabe? O elo de confiança. Então, assim, não interessa a nossa opinião, interessa o que a criança está falando. Deixa ela falar. Você faça a famosa cara de paisagem, não é no sentido de desprezo e nem de não estou nem aí. A cara de paisagem é porque a paisagem ela encaixa em qualquer contexto, em qualquer ambiente. A paisagem ela sempre combina com tudo. Então é nesse sentido, esteja ali presente, né? Sem maiores expressões, tá? Estabeleça assim a história com uma empatia com a história da criança, né? Demonstra assim, né, com gestos que você está ali, tá prestando atenção, né? Então, essa criança, esse adolescente que vai ditar o ritmo dessa conversa. Você não vai ficar apressando, porque às vezes a criança se cala e chora e às vezes fica assim parada no silêncio. Respeita o silêncio, pode ter certeza que dentro dela está o maior barulho. A gente tem que respeitar esse momento. Se ela demorar muito, aí você fala, eu entendo que é difícil, sabe? Valida o sentimento dessa criança. Eu entendo que é difícil. Estou aqui escutando. Eu compreendo. Eu estou aqui, né? Então, se mostra presente, deixa a criança falar. Outra coisa, é bom sempre ter uma aguinha ali, né? Mas na hora que a criança começar a chorar, você não fica empurrando água na boca dela, não. Deixa ela chorar, tá, gente? Deixa um guardanapo ali também, um lenço, né? Gente, isso aqui, ó. Isso aqui tem que estar presente nessas horas, né? Você não vai pegar aqueles papel assim de enxugar a mão no banheiro, que aquilo lá arranha o nariz, né? A criança está com o nariz sensível já de chorar para arranhar o nariz ali. Então, tenha um material adequado, sabe? Para receber a sua criança, para acolher, né? Faça como se fosse para você, entendeu? Os seus filhos. Observe, né, o que a criança está trazendo de dados. Às vezes a criança não fala de forma direta. Por exemplo, eu já trabalhei numa ONG na época, e a menina começou a falar, ela falou do que a geladeira fazia com o fogão. E aí eu tive que ter uma leitura do que a geladeira fazia com o fogão e entender o contexto. A outra falava que a coleguinha dela saiu de dentro do mato e falou coisas para ela e foi falando as coisas que a coleguinha falava, e depois a coleguinha ia embora, corria para o mato de novo e deixava ela sozinha. Na verdade, ela estava falando dela. Então, a gente tem que ter uma sensibilidade. A criança, ela utiliza muita linguagem simbólica também, né? A linguagem simbólica com sentidos reais. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? Para ouvir. E independente, mesmo que pareça mentira, mas a gente tem que levar em consideração, gente, uma coisa. O que é esperado de cada fase? Eu aconselho a todos a ter assim, umas leituras sobre psicologia do desenvolvimento, sobre o desenvolvimento de cada criança, o que é comum, o que é normal em cada fase, né? O que é esperado de cada fase, a linguagem de cada fase, a linguagem do contexto social que a criança vive, né? Porque saber o que é um discurso próprio de uma criança naquela fase, o que é um comportamento próprio para aquela fase e o que é algo que está fugindo da regra, né? O discurso, ele tem uma linha, assim. Tem horas que determinadas falas, elas fazem isso. Aí você pega, anota, né? E coloca no seu relatório, por aí vai. A criança pode trazer dados sobre sua família, como é seu ambiente familiar, quem cuida dele, quem são as pessoas mais próximas, né? A forma que ela é cuidada. Então, é necessário que a gente acolha essa criança, né, esse adolescente na sua fala, né, sem prejudicá-lo, sem toli-las, né? É necessário que o profissional esteja aberto, né, àquilo que a criança fala, tudo, escutar, né, de uma forma especial, sem apressar,
Não adianta chamar a criança para conversar, sendo que daqui a 15 minutos eu vou ter que receber um pai ou uma mãe, ou fazer uma reunião, ou sair. Não adianta. Outra coisa, ficar olhando toda hora o celular tocando, recebendo mensagem. Põe o celular no silencioso, tira do vibra e coloca na bolsa e deixa longe de você. Avisa alguém da, olha, vou conversar com a criança agora, eu não quero ser interrompida. E tem que ser, gente, porque se não fizer um negócio bem feito, é uma violência institucional. A criança já foi anulada, ela sofrendo a violência, ela já está sendo anulada como sujeito, em formação, no seu desenvolvimento, ela já se sente um nada, desrespeitada, desvalorizada, ela se sente um nada. E aí o ator que vai oferecer esse acolhimento, esse cuidado, ainda tratá-la de uma forma que ela também não seja prioridade, não seja importante naquele momento, piora a situação, e aí ela vive uma situação de revitimização e de violência institucional. Então, isso pode ser muito prejudicial em todos os aspectos, em todos os sentidos da sua vida. E aí, se a figura de autoridade na vida dela, que é a escola também, não protege, aí ela acha que ela está à mercê mesmo, que ela não tem importância nenhuma, nenhuma. E que não adianta mais denunciar, que não adianta mais falar nada, e ela está aprendendo na própria escola a não confiar em ninguém, a não confiar nos adultos também. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Quando a criança chegar para falar, ouve, né? Ouve, não fique interrompendo, não fique emitindo opinião, seja imparcial, ouça de uma forma acolhedora, sem ficar com julgamentos na fala e no comportamento, na expressão facial, tá? Pergunta assim se ela já falou para alguém, né? Se ela deseja falar para mais alguém, porque às vezes a criança quer falar para a mãe, né, e não tem coragem de falar sozinha, com medo da mãe não acreditar, mas aí a escola pode intervir, não, então vamos chamar, você quer falar para sua mãe? Quero. Então vamos chamar a mãe, aí chama a mãe, né, com a criança, senta lá nesse ambiente reservado, fechadinho, marca um dia e tal, né? Combina com o pessoal para não ficar interrompendo, guarda o celular na bolsa também, em silêncio. Aí chama, aí fala assim: eu posso chamar a professora tal para ficar junto com você, aqui com a gente também, né? Então, sempre que for inserir mais alguém nessa conversa, pergunta da criança se pode. Por quê? Porque é algo particular dela, né? Ela precisa ser respeitada também, né? Faz a notificação, né, para o conselho tutelar, né? E aí deixa que o Conselho Tutelar chame a família para outros procedimentos legais, falando, né, no sentido de denúncia. Fala com a criança, ó, vou guardar segredo, só vou revelar, só vou falar alguma coisa se você permitir, tá bom? Se você deixar que eu fale, eu falo. Se você não achar que não, não. Porque a criança, ela passa a confiar mais, né? E transmite mais informações. E isso é uma forma de apoio, é uma forma de trabalhar em rede. Isso é muito importante, né? Então, nesse sentido, tá, gente? O que não fazer, né? O que não fazer? Nunca ficar inquirindo, né? Por que você não fez isso? Por que você não falou antes? O que tu estava fazendo lá? Ah, o meu padrasto passou a mão em mim, não sei o quê, tentou tirar minha roupa. Falei, o quê? Sim, mas o que tu estava fazendo lá junto com ele? Tá culpando a criança, gente. Pode ser assim, né? Outra coisa, o pai chega lá, o padrasto, né, chega lá para buscar. Estou dando um exemplo, tá, gente? É exemplo. Aí, o abusador chegou lá para buscar a criança, né? Aí chega lá, eu quero conversar com você, vem cá. Aí chama, vai inquirir, confrontar o autor da violência, né? Aí não dá certo. Tem que seguir os procedimentos. Dá raiva, dá vontade de bater, dá. Mas respira fundo e segue os procedimentos legais, que é mais efetivo, é mais protetivo, tá bom? Porque depois ele chega em casa e vai brigar com a criança, vai bater na criança, vai piorar a situação, vai mudar ela de escola. E aí, né? Evitar qualquer contato físico não solicitado, por exemplo, a criança está lá contando tudo tal, e a gente faz aquela cara de pena, aí vai lá e abraça a criança sem ela ter o consentimento, né? Tipo, ela ficou com pena de mim, eu sou um coitado, não sou um coitado. Ou então pode acontecer também,
a criança está relatando, o adolescente ou a criança está relatando um fato de um abuso e ela ainda está meio traumatizada, assim, ainda meio arisca, ainda com toques, aí vem o professor ou professora, ou diretor ou diretora, figura da escola, né? Autoridade escolar, que está fazendo a escuta especializada, aí vem e toca na criança. Muitas vezes a criança, quando está relatando uma violência e ela é tocada de uma forma inesperada, ela reage. Por quê? Porque aquilo foi invasivo. Ela está contando sobre uma violência que ela sofreu. Então, não toque, a não ser que a criança realmente já pode estar morrendo de chorar, gente. Não toca. Esteja ali compassivo com ela, esteja ali compreendendo a situação. Mostre no seu rosto que você está com ela, que você compreende. Mas não fique com olhar de pena para a criança e nem fique pegando nela. Só se ela pedir um abraço, se ela pedir um toque, você pode oferecer. Você quer uma água? Você quer tomar uma água? Olha, fica à vontade. Se você quiser usar o lenço, ou então você pega o lenço, você quer? Entendeu? Então, assim, o mínimo de invasão possível. Não tente resolver o problema sozinho, nós precisamos trabalhar em rede, cada um com a sua atribuição. Não assuma compromissos incompatíveis, né? Olha, eu prometo que ele vai ser preso. Eu prometo que você vai sair de lá, que ele vai. Não prometa nada. Fala assim: olha, eu vou fazer tudo o que for possível. Vou ficar torcendo por você para dar tudo certo. Vou fazer o nosso papel aqui, ele ouvir, passar para o conselho tutelar. Aí a justiça vai cuidar do resto e tal. Então, assim, não prometa nada que você não possa cumprir, né? Outra coisa, você está ouvindo ali toda a situação, aí fala, eu não vou, é o fulano de tal, porque às vezes é gente da sociedade, né? Gente influente, né? Aí não vou falar nada, não. Não vou falar nada, não. Gente, mas não vou falar porque eu tenho medo, né? Mas para isso existe o Disque 100, que o Disque 100 ele é sigiloso. A gente não precisa dizer nosso nome por Disque 100, né? Estimular ou promover a reincidência do relato no âmbito escolar. Olha, tal dia tu vem aqui contar de novo, aí eu vou chamar a professora tal para tu contar de novo na presença dela, né? Um exemplo só. Enfim, né? Ou deixar de mostrar para a criança, né? Que você está ali e que às vezes a criança está passando uma situação tão difícil e, e aí se sentir abandonada, sabe? Ela revela a situação, ela tem dificuldade com alguma, por exemplo, ela precisa, se a escola tem um psicólogo, ou um psicopedagogo, ou algum professor que ela se sinta mais à vontade para conversar, né? Oferece esse espaço para ela falar mais vezes, sempre se colocar à disposição. Olha, sempre que você precisar, eu estou aqui com você, entendeu? São situações que ajudam bastante essa criança a se sentir amparada, sabe? Ela precisa. Ou então, às vezes, a gente percebe que a criança sobe negligência, né? Ela está sendo negligenciada, sofrendo maus tratos. Aí ela chega na escola com fome. A gente percebe que ela está com fome. Aí chama ela, oferece um lanche, né? Ou de repente, você percebe que ela está com um problema, não consegue enxergar o quadro, né? A lousa. Não consegue enxergar o que está escrito, não está conseguindo fazer a tarefa. Você percebe que ela tem dor de cabeça e tal. Conversa com ela, o que você está sentindo? Tal? As letras estão embaçadas? O que você está sentindo? Aí a escola pode fazer um encaminhamento, né? Pode, alguém conhece alguém que pode ajudar, ou a escola mesma pode indicar para o conselho tutelar, que aí o conselho tutelar entra, vê essa possibilidade aí de repente encaminhar para um CRAS, né? Para algum órgão que atenda nesse sentido, né? Isso daí pode acontecer. Outra, tem clínicas também que tem um trabalho social que oferece consulta grátis, que pode ajudar no óculos, ou a própria escola pode fazer uma campanha entre os próprios professores para comprar um óculos para essa criança. Enfim, gente, é só uma questão assim da gente ajudar, de proteger, né? O educador precisa identificar essa situação, adotar estratégias positivas de intervenção, tá bom? Na suspeita ou na certeza, tá bom? Ouvir, né, no caso, de forma protetiva, conversar com essa criança, né?
utilizando técnicas de escuta, né, esses procedimentos que eu falei, de não ficar demonstrando pena, de não ficar tocando, de não ser invasivo, não perguntar sobre o fato em si de forma direta, né, fazer as notificações quando necessários. Colocar essa situação, tem um livro ATA, né, que as escolas têm, que aos registros, né, e aí precisa registrar realmente nos procedimentos internos da escola, né, para que hajam o registro e a denúncia, né? E sempre, 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 isso aí não é só para o educador, não, para todo mundo, principalmente para mim, estou aqui falando com vocês, né? Buscar a formação continuada, isso é muito importante. A escola, o que a escola tem que fazer? Aí fez o registro, né, na ata, tudo, na desconfiança já. Fez o registro, conversou com a criança, tal, registrou a data, a hora, todos os procedimentos. Aí vai formalizar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público, ou também a delegacia, né? E aí, nos casos indicados aos membros da família, os procedimentos que vão ser adotados. Por exemplo, vai ter que chamar a mãe ou o cuidador direto, assim, que não seja o denunciado, né? Aí vai conversar, olha, a gente vai precisar fazer isso, isso, isso. É um papel da escola, é uma obrigação da escola, porque se a gente não fizer, a lei fala que a gente vai pagar multa, a gente precisa fazer e tal. E fazer os procedimentos. Apoiar, né, o estudante, né, no sentido dele permanecer na escola, né, porque muitas vezes a criança fica envergonhada, não, você tem que dar todo o suporte para ela continuar lá. E acompanhar o processo em si, né? O que está sendo feito com a denúncia, para não deixar para lá, porque além de denunciar, nós também somos sujeitos, nós somos cidadãos e nós temos o direito de fiscalizar as ações, né? Com essas crianças, não falo que é direito, nós temos o dever de fiscalizar as ações que estão sendo tomadas em relação à criança, à proteção integral da criança e adolescente que está envolvida nessa situação. Planejar ações que envolvam a comunidade escolar, visando a discussão de temas, por exemplo, esse momento que nós estamos tendo agora, né? E aí, depois de uma escuta especializada, o que eu tenho que fazer, né? Já falei que tem que ouvir, conversar, né, sobre assuntos diversos. Ah, tá. Aí a criança tem dificuldade de falar, né? Tu chamou ela e tal, ela muda de assunto, não quer falar, tem vergonha. Então você começa a conversar sobre o dia a dia dela, como é que ela gosta de fazer. Sabe assim, quando a gente vai tomar uma sopa bem quente, que a gente vai pelas beirinhas, assim, então você vai circulando a criança ali, conversando, né, sobre como que ela gosta de fazer, o que ela faz para se divertir, como é o dia a dia dela, o que ela mais gosta da escola, o que ela não gosta na escola e tal, porque uma hora ela vai jogar uma isca. Quando ela jogar a isca, você pega a isca e começa a explorar essa isca, que ela vai entrar no assunto, tá bom? Leve a sério tudo que foi dito, né? Enfim, eu tô aqui vendo aqui, já tem coisa que eu falei, eu vou postar. Com relação às crianças muito pequenas, às vezes elas não sabem falar a hora e nem datas, né? Como é que a gente faz isso? A gente pergunta se ela, por exemplo, para saber se foi de manhã ou de tarde, né? Assim, você já tinha tomado café na hora que aconteceu? Mas foi mais perto do almoço? Sua mãe já tinha, fulano já tinha saído para trabalhar? Porque a gente já sabe mais ou menos o horário, se era muito cedo, se era, né? Qual era o programa que estava passando na televisão? Você lembra, né? Na hora? Qual era o programa que estava passando na TV? Porque aí a gente consegue ver se é sábado, domingo, dia de semana, qual era mais ou menos o período, né? Então, outra coisa muito importante é, olha, você não é culpado por isso que aconteceu. Porque geralmente as crianças se sentem culpadas, os adolescentes também, né? Você não tem culpa que aconteceu. Por quê? Porque é a obrigação do adulto cuidar da criança ou do adolescente. Não é culpa sua o que aconteceu. Aí, eu, Suelen, falo assim, muitas vezes a adolescente sofreu abuso, né? Aí ela se sente muito suja, muito culpada. Aí eu falo assim, vamos fazer de conta uma coisa. Aí eu boto uma cadeira, né, e uma almofada na cadeira. Aí eu falo assim, olha, faz de conta que essa almofada aqui é uma menina, porque hoje ela tem 17 anos, um exemplo, mas na época ela tinha 5, né, ou 6 anos. Se uma criança com 5, 6 anos chegasse para você e falasse que ela é culpada, olha, eu sou culpada por isso que aconteceu, a culpa foi minha, o que você diria para ela?
Gente, parece uma mágica. Ela sai dela e ela realmente fala para aquela outra criança o que aconteceu, o que ela pensa, né? Ela falou, você não é culpada. Inclusive, ela fala em primeira pessoa, né? Ela se dirige diretamente, ela fala, você não é culpada, você estava lá, mas ele que devia ter cuidado de você. E vai falando, sabe? Aí, quando ela termina de falar, eu falo assim, você ouviu o que você acabou de dizer? Ouvi. Essa criança é você. E tudo isso que você falou para ela é para você. Aí ela parece que ela se toca assim, ela dá um insight, dá surge uma ideia, uma tomada de consciência que ela percebe que realmente ela não foi culpada da situação que aconteceu. Então a gente tem que e a gente fala também, você nunca vai perder o seu valor e valida essa criança, esse adolescente, né? Explicar o que vai acontecer em seguida também, sabe? Olha, a partir de hoje vai acontecer isso, 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 vai ser notificado, a escola tem que notificar, a gente tem que chamar sua mãe, né? E vai falando, né? O passo a passo. Eu não posso garantir que ele vai para a cadeia, mas eu posso garantir que ele vai ser investigado e o restante é a justiça que vai tomar de conta e tal, por aí vai, né? Agora tem coisas que são mais simples, né? Para resolver. Às vezes uma conversa resolve. Criança que fica sozinha em casa, de repente consegue resolver para ir para uma creche ou para ir para casa, ficar na casa de algum parente ou algum parente vir para casa, né? Enfim, isso daí pode ser resolvido. Existem situações que são mais fáceis de serem manejadas com uma conversa, né? Sem justiça no meio. Né? Então, varia de cada situação. Se você não se sentir preparado para conduzir a conversa, você pode pedir ajuda para alguém, né? Para alguma instituição, né? Enfim, a gente percebe, por exemplo, tem um caso de abuso sexual e a escola não tem psicólogo, ou então tem um caso de violência doméstica, ou um caso de, sei lá, gente, N situações. Eu falo muito de abuso sexual porque é o que eu mais trabalho, né? Mas tem N situações. Aí você não se sente tão preparado, aí você chama, conversa, olha, antes de comunicar a criança, né, a família e tal, você conversa com uma outra instituição, e vocês não têm um profissional que possa nos ajudar nesse sentido? A gente precisa assim, de umas informações, né? Por exemplo, a Seduc me chamou aqui para ajudar com relação à escuta especializada, né? Isso aí é uma ação, né? Isso é bem legal mesmo, gente. Então a gente trabalha assim em rede, em conjunto. Ninguém sabe tudo, todo mundo sabe um pouquinho e a nossa forma de ser forte como sociedade é isso, é que nem todo mundo sabe tudo, ninguém sabe de todas as coisas, né? E a gente junta um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que você sabe, e aí a gente vai juntando e vai construindo, né? E a gente vai. O ser humano é tão mutável, é tão dinâmico, e vai surgindo outras situações e outras, e a gente vai se juntando e vai aprendendo junto. Então, isso é que é importante, essa humildade de buscar ajuda. Não critica essa criança, né? Ela é só uma criança, ela precisa de ajuda, né? Não tenha reações extremas, castigar, brigar, ou então falar para ela, a minha tá nervosa, né? A criança tá nervosa, você falar, calma, calma. Não, deixa ela expressar ali naquele momento o choro dela, né? Tem uma técnica assim também legal, você pega o travesseiro e grita nele, grita no travesseiro, ajuda a botar para fora aquela sensação ruim que está acontecendo, né? Tem outras também, outras técnicas, né? Não fica rodeando, tipo, procurando muitas palavras. Olha, significa. Isso passa uma ansiedade, sabe, para quem está sendo ouvido. Chega de forma direta, conversa na simplicidade mesmo. Procura utilizar os termos que a criança usa, né? A criança às vezes pode falar um palavrão, né? Que para nós pode ser um palavrão, mas para ela é algo corriqueiro. Usa a mesma palavra quando estiver conversando com ela, né? Isso não é pecado e nem é falta de respeito e nem significa que você seja vulgar. Significa que você está sendo muito empático com essa criança. Não pergunte diretamente dos detalhes, né? Lembra que eu falei para a gente ir aos arredores até chegar no ponto? Né? E se perceber que está chegando no ponto e a criança está ficando muito agoniada de novo, aí rodeia de novo até chegar no ponto, né? Nesse sentido.
não conduza a criança a respostas, evite respostas sim ou não, né? Deixa ela falar abertamente, porque é uma fala espontânea, né? Não é uma inquirição, né? Jamais desconsidere os sentimentos dessa criança, tipo, isso não é nada. Eu pensei que era coisa mais grave. Não, deixa. Não chora, não precisa chorar, não. Isso não é motivo para choro, não. Seja macho, rapaz. Não, esse tipo de coisa, gente, dispensa, tá? Ou então ficar, coitadinho de você, né? Não, encerra com isso, que isso não ajuda, isso atrapalha muito. No Disque 100 tem essas informações, né? Quem sofreu violência, qual o tipo, né? Quem praticou, o que a gente puder mandar de informação, às vezes a gente não tem todas as informações, mas o que a gente puder colocar de informação, tá beleza. Manda ver, que ajuda bastante, porque a investigação em si vai ser os outros órgãos, tá bom? Que é a unidade de polícia, o Conselho Tutelar, o Ministério Público, né? Eles que vão ser encaminhados aí para fazer. A escuta ela é muito importante, né? É feita desde pequenininha, crianças que são ouvidas desde pequena, elas têm assim uma facilidade maior para falar, então elas têm assim uma maior proteção, são mais protegidas, né? Isso é muito importante mesmo, gente, que essa criança esteja assim nessa liberdade de poder falar, tá bom? Já falei do ambiente e tal, né? Vou passar. Já falei. Falei também. Já falei também isso aqui. Existe esse curso, tá? Eu indico esse curso. Ele é um curso caro. Eu achei ele um preço caro, mas assim, como instituição, vocês podem se juntar e fazer, tá bom? É escuta especializada. Não existe um protocolo para escuta especializada, mas esse curso ele é muito bom. Ele é ótimo, ele vai dar parâmetros. Tem a ver muito, basicamente, o que a gente está falando aqui, mas aí é de uma forma mais sistematizada, né? Feita pela Child. E essas foram as referências. Eu quero agradecer imensamente por todos vocês que tiveram toda a paciência de ouvir aí. E é isso, minha gente. Muito obrigada mesmo por estarmos aqui juntos, né? Feliz pela oportunidade, tá bom? Como é que eu boto agora no primeiro slide? Ixi, eu não sei botar no primeiro slide, não. Se tem alguma pergunta, algum questionamento eu puder ajudar, estou às ordens. Oi, Suelen. Oi. Tudo bem? Foi ótima a sua palestra. Obrigada. Nós queremos assim agradecer a sua participação, né, a sua colaboração, a sua disponibilidade com a Secretaria de Estado da Educação, a sua fala muito técnica, muito esclarecedora, muito humana, né, sobre a aplicação da Lei 13.431, que é a Lei da Escuta. Tenho certeza assim que foi uma fala muito construída com muito carinho, né, e que atendeu às nossas expectativas em relação, né, à lei da escuta. Suelen, nós estamos muito gratos, muito felizes pela sua participação no nosso encontro virtual, né, queremos te agradecer ao Tribunal de Justiça por ter cedido, né, a sua disponibilidade nesse momento, né, para estar aqui. Eu sei que você é muito ocupada, coordena a Unil no Tribunal de Justiça, daqui uns dias nós vamos lá conhecer. Isso. Mas, assim, estamos muito felizes pela sua participação, pela sua colaboração, pelos seus esclarecimentos, né, que foi, assim, muito satisfatório mesmo. Eu fiquei muito feliz e muito grata pela sua colaboração. Nós vamos encerrar aqui, porque nós estamos com uma situação, mas, de antemão, se você quiser falar alguma coisa, Suelen, você está à disposição nesse momento, tá? Nós só temos a te agradecer, de coração. Agradeço imensamente pelo convite e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos necessários, posteriores, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo é suelen@tjro.jus.br.
Certo, Suelen, muita gratidão. Nós vamos agora fazer um agradecimento, né, ao nosso governador Marcos Rocha, a nossa secretária Ana Lúcia Passini, a professora Irani Lima Moraes, nossa diretora, Rosane Seixas, nossa coordenadora pedagógica, né, aos coordenadores, a todas as equipes das escolas, da rede estadual e municipal, que terão acesso a esse material muito esclarecedor, muito técnico e muito, assim, eu digo, muito próprio da nossa realidade. Nós te agradecemos de coração, desejamos que a nossa relação se estenda, que possamos ter outros momentos, quem sabe até um tira-dúvidas da Lei 13.431, um tempinho que você tiver disponível, a gente pode combinar um outro momento, e assim, só agradecer a você por esse momento, por essa etapa. Muitíssimo obrigado. Tá? Obrigada mesmo.